o casamento? Por favor, a coisa mais importante que existe é a palavra. Não é o papel que a gente colocou no fogo agora e queimou, o clamor do fogo, não, que tem trazido muitos testemunhos, não, é a palavra. Então é importante que você preste atenção na palavra. Não fique querendo abrir a Bíblia agora e querer procurar, achar e ler. Não, escreva aí para você em casa ler com calma, com atenção e meditar de novo. No máximo você escreve, se você anota que o Espírito Santo vai falando com você pessoalmente, você vai marcar, mas você tem que ter atenção. O que é esse casamento? Como é esse casamento? Como é que isso pode acontecer? E o que representa esse casamento com Deus? Que é o que muda a vida da pessoa, que vai acontecer no último dia do jejum de Daniel. Então, diz respeito, nós vamos ver o testemunho da Dona Maria, que aconteceu com ela o que acontece com todo mundo, só que ela quase foi destruída, a vida dela quase acabou, depois de 17 anos no altar, 17 anos, com vitórias, com conquistas, com bênçãos, a vida dela quase acabou, porque como nós temos dito, nós falamos da prova de fogo, o batismo de fogo, que são os desertos, as provas, mas tem que são semelhantes ao que o diabo faz quando a pessoa decide entregar a vida para Deus, para que ela fique em conflito, para que ela desanime, para que ela pare no meio do caminho. Tem o deserto provocado, que é aquele que a pessoa vive no pecado, não obedece à palavra de Deus, então ela vai plantar e vai colher. E o batismo de fogo é a mesma coisa. Nos 3 casos, é um levante do diabo. Nos 3 casos é uma ação do inferno. Nos 3 casos é aquilo que o Senhor Jesus falou. Tanto o que tem a casa na areia, como o que tem a casa na rocha. O que ouve e pratica a palavra, como o que ouve e não pratica a palavra. Vem a tempestade forte contra a casa. A tempestade, a enchente, um cai, outro fica de pé. Então, nos 3 casos, é um grande levante do inferno contra a nossa vida. Quem está começando, para a pessoa não prosseguir, entrar em conflito e desanimar. Para quem não vive a palavra de Deus, e Deus permite também, porque a nossa fé tem que ser forjada, tem que ser fortalecida. Porque muitas vezes a pessoa está na igreja, está até rica, ou está cheia de vitórias, de bênçãos, mas está com a alma perdida, está no inferno. Então Deus tem que deixar, porque ou ela é sacudida e acorda e desperta e a sua alma é salva, ou então ela já está perdida. Ficar na igreja ou sair da igreja não vai fazer diferença, porque a alma já está perdida. E o que tem o Espírito Santo é simplesmente com o objetivo de fazer a pessoa ficar cada vez mais forte, sua fé cada vez mais forte, e cada vez Deus poder fazer coisas novas e maiores, porque sempre antes do novo e do maior de Deus, também vem o novo e o maior do diabo. Sempre que nós estamos para algo grande, o diabo também faz algo grande. Mas quem tem o Espírito Santo pode sucumbir? Pode. Quem tem o Espírito Santo pode cair também. Por quê? Como eu estava explicando agora às 7 horas, pastor, por favor, como eu estava explicando às 7 horas, o Espírito Santo, ele não vem para pegar a gente no colo e começar a carregar. Ah, recebi o Espírito Santo, agora eu estou no colo de Deus, pronto. O Espírito Santo não vem para fazer a minha parte. O Espírito Santo vem para ser muitas coisas, entre elas, para ser o quê? Nesse aspecto que eu estou falando, o que ele pode ser? Auxiliador. O que auxilia. O Espírito Santo é aquele que carrega? Não, o Espírito Santo é aquele que auxilia. Então, nas minhas lutas, nas minhas guerras, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, ele me auxilia. Ele fala, quando eu tenho ouvidos para ele, ele fala. Ele me dá direção, ele me mostra como fazer. Então ele vai me auxiliando. Da mesma forma diz que o Espírito Santo será o nosso professor.
Então é aquele que ensina, aquele que auxilia. Então eu recebo o Espírito Santo, pronto. Então eu alcancei aquele que vai me auxiliar, me ensinar, me fortalecer, fazer jorrar dentro de mim a vida, todos os dias. Mas então ele auxilia, então eu tenho que dar ouvidos ao meu auxiliador, ao meu professor. O professor pode formar todos os alunos da sala? Não, ele só pode formar aqueles que têm ouvidos, aqueles que se interessam, aqueles que querem aprender. Sim ou não? Pode ser o melhor professor do mundo, mas para aqueles que não querem, não resolve nada. Então, muita gente falha nisso. Então, o Espírito Santo está aqui, está comigo. Então, eu vou passar por um deserto, por uma guerra, por uma luta, e ele está ali. Quando eu fecho os meus ouvidos para os outros, para o inferno, e fico atento à voz dele, então ele vai dizendo, passo a passo, e vai me fortalecendo. E eu vou agindo de acordo com a orientação do Espírito Santo, com a palavra de Deus, então eu vou ficando mais forte. Eu vou arrebentar em nome de Jesus, até o fim da vida. Amém, gente? Então eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar atento ao Espírito Santo. Eu tenho que estar atento à voz de Deus. É aí que o diabo pega muita gente. Então, cedo ou tarde, o problema daqueles que só têm ouvidos para ouvir com respeito à fé que conquista, a fé que vence, é que cedo ou tarde vai vir o dia mau, a tempestade, o levante do inferno, o deserto, e essas pessoas não aguentam, entram em conflito, ficam confusas, entram em parafuso. Por quê? Cadê? Senhor, e choram, e lamentam, e se desesperam, e na sua grande maioria perdem a fé, acabam com tudo, são desgraçadas dentro da igreja. A dona Maria Volônia, quase aconteceu isso com ela, quase, 17 anos de fé, fé que conquista, fé que vence, fé que trouxe para ela uma vida abençoada, mas depois de 17 anos, entre tantas lutas, o diabo preparou um dia para fazer uma coisa que ela jamais poderia imaginar, jamais poderia esperar. Esse dia acontece no casamento, com filhos, no trabalho, com o país, com o mundo. Alguma coisa surge, ou no mundo, ou no país, ou no trabalho dela, ou na sua vida pessoal. E se ela não estiver atenta com a voz de Deus, ela vai ser destruída. Então, olha só o que aconteceu, para a gente ir aqui na palavra e entender. Aliás, deixa eu já, esse detalhe, que nós vamos falar hoje de José. José que teve um casamento com Deus. E o que é casamento? José, olha como é que os irmãos de José viam ele, porque José tinha só 17 anos, mas ele tinha um casamento com Deus, ele tinha uma comunhão com Deus, então Deus falava com ele, e ele ouvia. Só que a questão aqui, aproveitando, em Hebreus fala que no passado, no passado, Deus falava por muitos meios, de muitas formas. Hoje só fala pela palavra, porque no passado não tinha palavra. Como é que eu vou saber a vontade de Deus se a palavra estava sendo formada, escrita? Então Deus falava por sonhos, Deus falava através de um anjo, Deus falava de várias formas, de várias maneiras, para que hoje ficasse registrado e nós saibamos então o que Deus quer falar conosco, como fazer e como agir. Está sendo claro? Então Deus falou com José através de sonho. E hoje Deus não fala mais assim, porque tudo que nós queremos saber já está aqui, já está dito, já está falado. E aí não há confusão, não existe confusão, está aqui, tudo está aqui. Então Deus falou para José que ele seria maior do que os seus irmãos, maior do que o seu pai. Naquela época era impossível um filho ser maior do que o pai, o de Deus, porque a regra de Deus, de quem era a regra?
era a regra de Deus, era a lei de Deus. Então, o pai que servia ele seria a própria bênção. E só quando ele fosse morrer, ele passaria a bênção, não só a herança, os bens, mas a bênção, a unção para o filho. Então era impossível o filho ser maior que o pai. Mas Deus falou para José que seria assim, uma coisa que não acontecia, que era impossível. E ele creu naquilo. Como? Não sei, mas Deus falou. Então, e José contou o sonho. José mostrava, quer dizer, José era um sonhador. Ele enxergava o futuro. Ele enxergava Deus em sua vida, lhe conduzindo. Quer dizer, eu não vou ser mais um. Mas os irmãos de José não. Os irmãos de José não tinham futuro, não enxergavam o futuro, eles só viviam agora. A pessoa que não vislumbra o futuro, ela só quer viver o agora, quer curtir o agora. É uma vida miserável, mesquinha, pobre, desgraçada. E o agora nunca satisfaz. E o amanhã é uma derrota. Então eles não tinham futuro. Então eles não trabalhavam direito. Eles não faziam o melhor. O trabalho que eles faziam para eles mesmos. Porque para o pai era um trabalho em família. Para o pai, para eles eram relapsos no trabalho que eles faziam. E José não. Então eles já tinham inveja de José, raiva de José, porque José não era igual a eles, porque José não era relapso, porque José fazia tudo melhor. E quando ele começou a sonhar, então, põe aí. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemos e lancemos numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. É assim que o diabo olha você, que chega aqui derrotado, fracassado. Você chega aqui e seu sonho, mais ou menos, se você, o pouco que você consegue sonhar, você sonha com uma cura, você sonha com uma melhora, você sonha em resolver um probleminha. Aí você começa a ouvir a palavra de Deus. Aí você começa a ver os testemunhos dos que creram nessa palavra. A sua fé começa a se despertar. E você começa Você começa a sonhar com muito mais do que uma cura, muito mais do que uma libertação, muito mais do que uma vitória. Você começa a sonhar sonhos que você nunca imaginou poder alcançar. Você começa a sonhar o impossível, além, claro, da eternidade com Deus principal. Mas isso traz o ódio do diabo. Então o diabo vem com esses desertos, ou com esse fogo, com esse levante. O diabo vem com tudo, dizendo assim: vou tocar no marido, vou tocar no filho, vou tocar no casamento, naquele que não é liberto, vou tocar no trabalho, vou fazer isso, fazer aquilo. Quero ver onde é que vai dar o sonho. Quero ver onde vai parar o sonho. Aí ele usa a pessoa para magoar, para ferir, para criticar, para perseguir. E as coisas começam. Quero ver agora o que vai dar o sonhador. Então você tem que estar preparado, porque a nossa vida nunca vai ser uma vida fácil. Nunca vamos ter um mar de rosas pela frente. A nossa vida será mais difícil do que os outros, porque os outros já estão na mão do diabo, já estão indo para ele. Nós não. Então haverá guerra, haverá confronto, haverá enfrentamento. Nossa vida nunca será fácil, mas nunca será uma vida de derrotas. Nunca seremos derrotados. Amém? Nunca. Se você se casar com Deus, se você praticar essa palavra, nunca você será derrotado. Nunca. E quanto maior o inferno que se levantar contra você, maior será a vitória que vai acontecer na sua vida. Mas tem gente que não tem disposição para pagar o preço. Não tem disposição para ouvir desaforo, para ouvir uma palavra que magoe, que machuque, não tem disposição para enfrentar problemas, não tem disposição. Ela quer que Deus faça tudo por ela. Então é fraca. E às vezes, no máximo,
ela crê na promessa, faz uma campanha, faz uma fogueira santa, faz um propósito, recebe um resultado, aí depois o diabo pega ela de novo, em outra situação. Então, se você quer ver Deus na sua vida, você tem que se casar com Deus, e você tem que ser forte, você tem que confiar nessa palavra, não é igreja, não é bispo, não, é nessa palavra, como fez José. E o que é um casamento? Que o bispo está falando do casamento, então vamos explicar logo, o que é um casamento? Ora, um casamento, pode falar? Tem muita coisa hoje, em nome de Jesus, preste atenção, para ficar muito claro. O casamento de hoje é bagunça. O casamento de hoje, a maioria é bagunça, é emoção, sentimento. Você vê que, tanto é, que hoje as pessoas não querem casar no altar mais. Elas querem casar em qualquer lugar, menos no altar, porque o altar é feio. A praia é mais bonita, um salão enfeitado é mais bonito, e aqui e ali é mais bonito. Antes casava-se no altar e ia para um lugar desse, recepcionar quem tinha condição, recepcionar os convidados. Hoje não, já querem casar em um lugar deslumbrante, porque o altar não é? Porque não tem visão espiritual, porque o altar representa Deus. Quando eu me caso no altar, eu estou diante de Deus, Deus como minha testemunha, eu estou dando a minha palavra para a minha esposa, ela para mim e nós para Deus, e ao mesmo tempo Deus está dando a palavra dele para nós, que vai nos abençoar, que vai nos guardar, que vai ser conosco. Então o altar traz a bênção, e é o lugar onde se dá, palavra. Empenha-se honra, caráter. Deus trabalha com caráter, com honra, com palavra. Por isso que a palavra dele nunca vai ser invalidada, porque o caráter dele é imutável. Mas as pessoas não querem mais, e às vezes quando se casa no altar, ou mesmo em qualquer lugar, então é baboseira. Mas como que seria o casamento original? Então, diante do altar, diante de Deus, olha, eu vou ser teu, como você vai ser minha, eu vou te respeitar, eu vou te amar, eu vou ser fiel na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, na bonança, na tempestade. Em outras palavras, eu vou estar com você em todos os momentos. Tudo que você passar, eu vou passar. Tudo que você enfrentar, eu vou enfrentar. Eu estou com você a partir de agora. Nós estamos juntos, indivisíveis. Amém? Seria assim o casamento? É o casamento de verdade. Então, não tem luta, não tem dificuldade, não tem problema que um se separe do outro ou fique cobrando o outro. Não, na luta se juntam, se unem mais ainda. Somos um. Marido perde o emprego, tem um problema, então a esposa se une ainda mais. Nós vamos conseguir, e ora, e dá palavra, e passa fé. E não fica de tarde, quando o marido chega às vezes já caído, já desconsolado, porque sua honra está sendo ferida, de poder cuidar da família. Quando mal abre a porta, já está lá assim, já aumentou a conta já, arrumou um emprego hoje, e por aí vai. Não, ela está junto, não deu certo hoje, vai dar amanhã, vamos orar, vamos buscar. É uma unidade, não dá para dividir mais. Então, quando se fala de casar com Deus, é falar isso: Senhor, eu estou aqui no altar e eu dou a minha palavra, que eu vou honrar o Senhor, eu vou servi-lo por toda a minha vida, eu vou ser fiel, na hora boa que o Senhor estiver me abençoando, mas na hora que a minha fé estiver sendo provada também. Na hora que eu estiver dando testemunho, soltando fogos, o Senhor vai ser o meu Deus. Mas na hora que o inferno se levantar, o Senhor ainda vai ser o meu Deus. E muito mais nessa hora. Eu vou ser fiel. Eu vou servir o Senhor. Então é troca de palavra, porque Deus também dá a palavra dele. Tá bom, pois então, eu vou ser o teu marido. Eu vou ser o teu Senhor. Eu nunca vou te deixar.
todos os dias da sua vida eu estarei com você. Amém, pessoal? Troca de palavra, de honra, de caráter. E há uma entrega. Uma entrega. Então você e Deus se tornam um. Deus e você se tornam um. O que você enfrenta, Deus está enfrentando. O que você passa, Deus está passando. Ora, Deus pode ser derrotado? Então você nunca vai ser derrotado. Eu não tenho estudo, eu sou negro, branco, amarelo, banguelo. Não interessa, porque agora Deus está com você. Você pode ter uma imagem física horrível, Zé bonitinho, mas a imagem espiritual é a glória do Deus vivo. E o diabo não vai ver tua imagem física, ou diplomas ou falta deles. Ele vai ver um fogo vivo em você, a imagem de Deus. Amém, pessoal? Isso é muito forte. Então você pode ficar na igreja pensando só em fazer correntes, campanhas, propósitos, votos, esperando o dia mal chegar e você cair, esborrachar, virar o tapete de Satanás e às vezes nunca mais se levantar. Ou você pode viver essa fé, mas sobretudo a fé do casamento, da entrega, de fazer de Deus não um médico, um garçom, um Senhor. E quando vier, cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, você vai ficar de pé. Vem a tempestade, vai ficar na rocha. Pode zombar, pode perseguir, podem não crer em você, não importa, Deus crê, e com Deus você vai arrebentar. Amém, pessoal? Essa é a coisa mais gloriosa que existe. Então, veja o que aconteceu com a Dona Maria, que a gente vai entendendo com respeito até o que houve com José. Nós estamos aqui com a Dona Maria Ivelônia, que vai contar um pouco da história dela, do sofrimento. Bispo, eu cheguei na Igreja Universal numa situação de muita dificuldade, inclusive financeira. Eu cheguei na cidade de Valparaíso de Goiás e até fome eu passei. Eu não tinha nem o que comer, eu não tinha o que calçar. Eu usava o sapato que era fornecido pela empresa que eu trabalhava. Então, tanto para ir trabalhar quanto para minha vida cotidiana, era esse o calçado que eu tinha. E foi no altar da Igreja Universal que eu entendi o valor que tem o sacrifício, a resposta que o altar dá. Deus me abençoou financeiramente. Eu tenho sempre participado da Fogueira Santa. Deus sempre tem me dado respostas. Hoje sou uma pessoa, uma profissional bem-sucedida. Tenho ocupado importantes espaços profissionais, atuando no Brasil e no exterior, profissionalmente. Tenho tido conquistas materiais. Hoje eu tenho vários imóveis, veículos, tenho uma vida abençoada. O meu casamento também foi um casamento que busquei no altar. As minhas filhas também, inclusive a minha primeira filha, eu tive um problema de saúde em que o médico se posicionou a favor da retirada dela, e foi no altar que eu busquei e Deus deu a resposta, e hoje é uma menina de 15 anos, linda. Então, nesse altar eu tenho tido respostas. Quer dizer, quando a gente fala que tudo se resolve no altar, tudo é solucionado no altar, e do altar verdadeiro fogo não se apaga, isso é uma realidade na sua vida. Isso é uma realidade na minha vida. Tudo veio do altar. Dessa condição de não ter nenhum sapato, de miséria, agora bem-sucedida e família e tudo mais. Isso mesmo, bispo. Eu fui vítima de uma tentativa. Agora entra o detalhe. Saiu nos jornais há 5 anos, ela era subsecretária da, não sei do que aí, não lembro agora, e saiu nos jornais. Tem uma reportagem que eu coloquei ali, quando ela sofreu uma tentativa de assassinato. Foi aí, com 17 anos de fé, de experiências com Deus e com o Espírito Santo, que depois ela vai falar do jejum de Daniel, mas o jejum de Daniel foi antes disso ocorrer. Ela não atentou
para a voz do Espírito Santo e atentou para a voz do diabo. Olha só. De homicídio foi uma situação no trânsito em que tiveram 12 disparos contra o meu carro. E, felizmente, nenhum dos tiros pegou em mim. Assim, até hoje as pessoas, de forma carinhosa, me chamam de Matrix, né? O carro deu perda total. Me lembro que eu fiz uma oração, eu disse para Deus que eu não queria morrer hoje, não queria morrer naquele momento. E foi quando o carro parou e a pessoa também apontou a arma para minha cabeça. Mas não aconteceu nada fisicamente, né? Tiveram bombeiros no local, tiveram a polícia, até porque eu ocupava um alto cargo no escalão do governo. Então, teve toda uma atenção, porque ali eu era uma autoridade, mas, felizmente, não aconteceu nada. Eu lembro que um dos bombeiros, né, perguntou se o meu carro era blindado, e eu disse que não. Ele disse, olha, eu não sei qual é a religião que você tem, nem que Deus você serve, mas eu quero te dizer, continue com ele, porque está dando certo. Ele disse, eu tenho 15 anos de profissão, e eu nunca conversei com uma vítima da situação que você vivenciou, porque ela nunca esteve viva para conversar. 12 tiros. 12 tiros. Lado a lado. E nenhum pegou. Nenhum, bispo. Alguns ficaram presos no alto-falante do carro, outros passaram por baixo da perna, outros passaram atrás das costas quando eu me movimentei, outros passaram pela frente e ficaram presos ali onde tem a marcha do carro. Enfim, na época houve uma investigação policial e hoje sabemos quem foi, mas não era ninguém que fazia parte do meu círculo de convívio, foi uma pessoa que estava irritada no trânsito. Bom, e o que isso ocasionou? Olha aí o dia mal. A tentativa de homicídio foi o quê? O quê? Uma pessoa que estava um dia mal. Não era alguém que tinha ódio, não era alguém que queria vingança. Alguém que o diabo naquele dia atormentou, perturbou, talvez brigas, problema de família, não sei. Alguma coisa o diabo fez e aquele homem saiu no trânsito maluco. Já direcionado a ela. O homem não sabia, mas o diabo sabia. Porque ela disse que simplesmente esse homem fechou o carro dela, o marido dirigindo, e o marido buzinou. Quando ele buzinou, ele voltou. E começaram os disparos. Só isso. Quer dizer, ele tomado de ódio, endemoniado. Porque o diabo queria a alma dela. Mas como ela era do altar, Deus guardou. E se ela não fosse? Olha o dia mal, você não sabe se o dia mal vai ser um problema, você não sabe se o dia mal vai ser uma tragédia, se o dia mal vai ser uma tentativa do diabo de matar você, alguém da sua família, você não sabe. Então não espere, não pague para ver. Se não se casou, se case logo com Deus. Esteja no altar para que o dia mal não te destrua. Mas o detalhe vem agora, olha só. Tentativa de homicídio. Nós temos que estar vigilantes o tempo inteiro, porque é justamente quando não temos essa vigilância que o diabo se aproveita de brechas, e foi isso que aconteceu. Eu, num segundo momento, comecei tudo que eu ia fazer, eu lamentava, pensando, e se eu tivesse morrido? E aquilo foi criando uma mágoa muito grande com relação à pessoa que tinha feito isso. Eu tinha muita mágoa, eu tinha muita raiva de imaginar que alguém que não me conhecia poderia impedir que eu chegasse a criar minhas filhas, a ter uma vida. Então, tudo que eu ia fazer, eu lamentava, dizendo, e se eu tivesse morrido? E aquela mágoa, ela ia só aumentando pelo que aquela pessoa tinha feito, a ponto de eu chegar numa depressão
muito grande. Bispo, eu cheguei numa depressão que não tinha remédio. Eu era acompanhada por psiquiatra, eu era acompanhada por psicólogo, tinha medicação. Eu lembro que à época o meu esposo começou a planejar viagens para me levar, para eu ficar bem, mas nada adiantava. Eu tinha uma dor. Eu costumo dizer que a depressão, ela é o câncer da alma, porque é uma dor que não se explica. Só quem já passou pela depressão sabe agora do que eu estou falando. Dói o corpo, dói tudo, é algo inexplicável. Eu sofri muito. Quanto tempo? Foram 6 meses. Então, olha só, preste atenção. Deus fez a parte dele. Porque ela era e é do altar, Deus fez a parte dele. Deus impediu que uma sequer das 12 balas, dos 12 tiros, alcançasse ela ou o marido. Ele estava dirigindo. Isso. Deus impediu. Mas ela, por não vigiar, não perceber, não se atentar, ela não fez a parte dela. E não está escrito, não deis lugar ao diabo. É o que nós temos falado, inclusive, nesses dias, com respeito aos desertos, com respeito ao batismo de fogo. Então, o diabo se levanta, e naquele momento, tem que ter o Espírito Santo, mas nós também temos que estar vigiando para que o Espírito Santo possa nos dar a capacidade de passar pelo deserto. Então, o diabo veio com argumentos, e ao invés dela estar ali, ainda glorificando a Deus, poxa, Deus livrou, Deus guardou, como que pode? Impossível. Os profissionais, eles estranharam, como que nenhum tiro pegou, nem de raspão. Mas, ao invés disso, o diabo começou a trazer esse sentimento de mágoa, e a senhora não percebeu e deixou entrar, virou uma depressão. Só para você entender a grandiosidade da mão de Deus. Não foram 12 tiros que pegaram lá na frente, lá no motor, lá atrás. Foram todos ali, no banco, no lado, embaixo, tudo ali naquele espaço. 12. E nem raspão. Deus é Deus. E é comigo quando eu sou com Ele. Até aquele momento ela era com Deus. Naquele momento, quando ela não percebeu, ela deixou de ser com Deus. E deixou entrar a mágoa. Com respeito a esse homem, como ela falou. Por favor. Uma depressão. O diabo não conseguiu matar a senhora com tiros, mas quase matou com a depressão. Exatamente. E a minha mágoa ia só aumentando, porque eu ficava o tempo todo lembrando daquele dia. Até o momento em que eu procurei o pastor, e eu disse, pastor, eu não aguento mais. Não tem médico, não tem remédio que dê jeito, e eu sei aonde eu vou resolver. Porque eu conheço o bispo, eu sei aonde resolve os problemas. E eu disse, eu vim só dizer para o senhor que eu sei aonde resolve. E eu vim dizer para o senhor que é nessa fogueira santa que eu vou resolver. Eu vou para o altar. E foi no altar que novamente eu consegui a minha resposta. Acabou, resolveu. Resolvido. Os problemas não, eles continuam, sempre vem, mas hoje, quando vem um problema, quando vem uma situação, aquilo só me fortalece no sentido de aprendizado, no sentido de... Eu costumo dizer assim, que o que eu não consigo na força do braço, eu consigo na força do joelho, né? Então, é de joelhos no altar que eu tenho encontrado as respostas. Bispo, o jejum de Daniel... Depois a gente vê do jejum de Daniel. Vamos entender aqui com respeito à palavra de Deus e José. Então você vê que ela ficou 6 meses na igreja ouvindo a palavra de Deus. Resolveu? Porque ela não estava ouvindo a palavra de Deus. Ela estava ouvindo a palavra do diabo. Quando ela, não foi o pastor, ela acordou, ela despertou. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O despertamento veio dela. Ela caiu em si e veio falar para o pastor, quer dizer, e vinha acompanhando. Eu já sei como é que eu vou resolver isso. Quer dizer, mudou o pensamento, acabou. Voltou-se para o marido dela. Então, vamos ver o que aconteceu com José, que é semelhante, o que isso tem a ver com a nossa vida. José então foi vendido pelos irmãos. Primeiro os irmãos quiseram matá-lo, um intercedeu, venderam ele como escravo, e ele chegou no Egito e diz assim:
E o Senhor estava, não era com José, ele estava com José. Quer dizer, um casamento, havia um casamento. Deus estava com José, onde José ia, Deus estava lá com ele. José foi vendido, Deus estava com ele. José foi para o Egito, Deus estava com ele. Mas por que Deus permitiu? Prova de fogo, batismo de fogo. Deus tinha um projeto muito grande para realizar através de José. Você já conhece o fim da história? José se tornou o homem mais poderoso do mundo, porque o Egito na época era o país mais poderoso do mundo. O que Deus fez através de José foi uma das histórias mais fortes, mais poderosas da Bíblia, da história do povo de Deus com Deus. Então a prova da fé foi grande, porque o testemunho foi incomparável. Então Deus permitiu, para que José, que tinha só 17 anos, mas tinha vida com Deus, comunhão com Deus, casamento com Deus, José fosse preparado, fortalecido, provado na fé. Mas Deus nunca deixou ele. Você sabe que quando a gente passa por desertos, a impressão que dá é que Deus deixou a gente. Sim ou não? Quem já viveu um deserto sabe disso. Muitas vezes dá a impressão que Deus deixou, que Deus não está ouvindo, que a gente ficou sozinho. Mas não, Ele está ali com a gente, torcendo. Confia em mim, confia, não se entregue, não se rende, prova a tua fé. Eu estou aqui, eu vou honrar a minha palavra, eu vou cuidar de você, eu vou te guardar, eu estou aqui, confia no meu caráter. Mas muitos não confiam no caráter de Deus, e quando sentem que estão sozinhos, acreditam que estão sozinhos. Claro, tem gente que está sozinho mesmo, porque não busca Deus para ser seu Senhor, não busca o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo, só busca de Deus vitórias, aí está sozinho mesmo. Mas o que se entregou nunca vai ficar sozinho. E José tinha isso dentro dele. Que José, a gente vai entender aqui, que José, ele tinha essa certeza. Com certeza ele não estava entendendo nada. José não estava entendendo. Tem coisas que a gente não entende, tem horas que a gente não entende. Mas José estava confiando no marido dele. Não, qual é o voto de casamento? Em todo momento, é na tristeza. Não, então Deus está comigo. O meu Senhor, o meu marido está comigo. Ele vai honrar a palavra dele. Eu não vou morrer como escravo. Eu não vou morrer nessa situação. Então José chegou no Egito como escravo, depois de ter sido humilhado, vendido pelos irmãos. E imagina a humilhação que ele passou na caminhada, amarrado, acorrentado, até chegar lá no Egito. Mas ele chega no Egito não como um escravo, ele chegou no Egito como um filho de Deus, como alguém livre. Podem acorrentar o meu corpo, mas não podem acorrentar o meu espírito, a minha fé. Deus está comigo. Eu não sei porquê disso, mas Deus está comigo. Como é que a gente sabe disso? Pelas reações. Olha só. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Vendo, pois, o seu dono, que o Senhor estava com ele, quer dizer, até o dono dele, que era incrédulo, idólatra, via Deus em José. Vendo, pois, o seu dono, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Ou seja, José, gente, é que eu não posso ler mais devagar. Eu queria ler mais devagar, meditar mais. Você tem que ler meditando, mas pega. Vamos ler de novo. Vendo, ou então eu vou até meio-dia, pode ir? Tenta. Vendo, pois, versículo 3. Vendo, pois, o seu dono, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José? Não, aí, está vendo? Você só pensa na beleza, né? José prosperava.
José? Não é possível, gente. José fazia. José? Ou seja, ele não estava ali como escravo. Ele era ativo. Ele chegou fazendo. Os outros escravos só faziam o que era mandado. E com certeza, semblante caído. Não vou sair daqui nunca. Vou morrer como escravo. Não tem futuro. Para mim não tem vida. Eu vou nascer, vou morrer como escravo. Então eles faziam o que era mandado. E José chegou fazendo, se destacando, trabalhando, fazia o que era mandado e fazia o que não era mandado. E tudo ele fazia o melhor. Quem é de Deus, o patrão pode ser endemoniado, mas ele faz para Deus e faz o melhor. Se esse patrão não reconhecê-lo, até pela ação de Deus, e valorizá-lo, Deus vai abrir outra porta, Deus vai criar uma outra situação. A mesma coisa em casa. Você vê que o incrédulo, o idólatra, via Deus em José. Às vezes a pessoa perde tempo, perde a vida, perde a família, perde tudo, porque ela fica na igreja sempre focada. A prioridade, a primeira coisa é mudar o marido endemoniado, mudar o filho drogado, ou seja lá o que for. E ela fica ali querendo mudar as pessoas, e ela não muda. Mudar coisas, mas ela não muda. E aí ela não vê resultado e se frustra na fé e acaba caindo. Mas quando José era para Deus, dentro dele não era como os outros, então tudo à volta, e até o dono dele foi abençoado. Nós vamos ler aqui. Até o dono dele, incrédulo, idólatra, tudo desse homem foi abençoado por causa de José. Então quando a pessoa se casa com Deus, é aí que vai mudar o marido, vai mudar a esposa, aí vai mudar o resto, porque ela se torna como Deus, ela se torna luz. Então onde quer que ela vá, Deus está com ela. Então ela consegue mudar as outras coisas. Mas quando ela fica focada numa coisa e deixa Deus de lado, só vem a Deus para pedir, então no máximo às vezes ela manifesta a fé e conquista aquilo, mas depois perde tudo, e sempre vai ser vazia e fraca. Olha o segredo, pessoal, vamos lá, versículo 4, José achou graça aos seus olhos, do dono dele, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão, o quê? Tudo que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, o Senhor abençoou a casa do endemoniado, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. Então não tem casa, não tem cidade, não tem campo, não tem crise, não tem nada. Você quer que a sua casa seja uma bênção? Você quer que a sua família seja uma bênção? Você quer mudar? Seja primeiro você uma bênção. Primeiro seja você a própria luz. Case-se com Deus, porque você não vai buscar Deus na igreja e voltar para casa sozinho. Deus vai estar com você onde você estiver. E onde a luz, as trevas se dissipam. Então as trevas não vão suportar, e a sua casa vai ser uma luz. Compreende, gente? É o que aconteceu aqui. Olha como é forte. E deixou, versículo 6, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Então o homem confiou tanto que ele não sabia o que ele tinha, quanto ele tinha, o que ele estava ganhando, não sabia mais nada, porque ele viu Deus em José. E aqui diz que o semblante, ele é formoso de semblante, que é o que nós falamos há pouco. O semblante de José era de um escravo? Não, o semblante de José era de um filho de Deus, de alguém que momentaneamente estava acorrentado a uma escravidão, embora tivesse uma vida maravilhosa ali nessa ocasião, mas o espírito livre.
Então ele não olhava, meu Deus, será que um dia eu saio daqui? Meu Deus, será que um dia eu vou voltar a ver meu pai? Meu Deus, não, havia certeza. Não tinha espaço para o diabo falar com ele e trazer conflito. Aí então o diabo piorou, porque o diabo sabia o que Deus queria fazer com José, que era muito grande. Piorou, quando ele pensou, agora a minha vida está boa, só falta eu deixar de ser escravo. Aí o diabo usou a mulher do dono dele para querer ter relação com ele. E aqui a gente entende, mais uma vez, que tudo que José fazia era para Deus. Ele não se tornou um excelente escravo pensando assim, meu dono vai gostar de mim e vai me dar uma vida boa e quem sabe amanhã ele me liberta. Não, o que ele fazia era para Deus. Que esse é outro erro das pessoas. Às vezes a esposa quer fazer as coisas para o marido pensando no marido reconhecê-la e não pensando em agradar a Deus e fazer do jeito de Deus. O marido com a esposa, a mãe com o filho, no trabalho, aí não é reconhecido, esse patrão endemoniado, esse meu marido. Então tudo que você fizer que for te contrariar, então você vai ser contrariado porque você quer agradar a Deus. Você vai confiar no caráter de Deus e fazer do jeito de Deus. Muitas coisas, quando vamos fazer do jeito de Deus, para o mundo nós somos burros, nós somos tontos, idiotas, para o mundo. Mas eu sei que estou fazendo para Deus. É igual José. Ele devia, no início, os outros escravos falaram assim, esse camarada é um besta, esse camarada é um tonto. Está aí, como um escravo que fica fazendo mais do que é mandado, faz mais do que todos nós. Aí começa, né? Quer ser melhor do que a gente, aí começa aquela coisa toda. Sim ou não? Mas ele sabia que ele estava fazendo para Deus. Não era simplesmente para o dono dele, não, era para Deus. Porque a resposta que ele deu para a mulher, quando ela quis ter relação com ele: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra? Não é pecar contra seu marido, não, contra Deus. Então ele estava ali como escravo, mas ele estava preocupado em manter os votos de casamento com o seu marido. Meu Deus do céu, em nome do Senhor Jesus. Você entende isso? É fácil? É fácil é ler, fácil é ler, fácil é ouvir. Viver são outras coisas, outros 500. Mas é aí que a nossa fé é provada, e é aí que nós nos tornamos mais valorosos para Deus, e mais Ele quer nos usar para a glória dEle. É muito difícil, por isso exige sacrifício, mas quem decide confiar no caráter de Deus, tem força para sacrificar, tem força para obedecer. Porque, sabe, eu não estou obedecendo a igreja universal, a igreja evangélica, o bispo, não, é a palavra de Deus. Eu fiz um voto de casamento, eu vou viver do jeito que Ele ensina, eu vou escolher, vou decidir, tudo vai ser conforme a vontade dEle. Tem coisas que é ruim, parece que não, eu vou confiar, porque Deus não pede nada que seja ruim, para o nosso mal, para nos humilhar ou destruir. Tudo termina na glória de Deus na nossa vida. Amém? Lembra que lemos quando Pedro fala que a nossa fé é provada como ouro provado no fogo, para que depois venha então ela seja louvada, a nossa fé seja louvada e se manifeste a glória de Deus e a revelação de Jesus na nossa vida. Então eu sou provado, aí vem o próprio Senhor Jesus. A minha fé é louvada, a minha fé é honrada, e eu sou honrado, eu sou abençoado, e eu fico mais forte, mais confiante. O meu casamento fica melhor com o meu Deus e de Deus comigo. Então é sacrifício, mas que vale a pena, porque Ele proporciona uma vida de verdade. Quando a mulher mentiu para o marido dela, então diz aqui, a sua ira se acendeu, o dono de José. E o dono de José o tomou e o entregou na casa do cárcere,
no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. O Senhor, porém, estava com José. Se eu for me entregar a Deus para ser meu marido, Ele vai ser o meu marido sempre, sempre, e nunca vai me deixar sozinho. E estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-mor. E o carcereiro-mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia. Quem é que mandava na cadeia? José mandava na prisão. Meu Deus do céu. 23. E o carcereiro-mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. Você vê que Deus deixa claro várias vezes, ó, eu estava com ele, eu estava com ele, eu estava com ele. Ele era meu. E tudo que fazia o Senhor prosperava. Amém? Fique de pé, por favor. Depois, seria bom você ler a história com calma em casa. Mas o que dava a José essa força? Lembra que nós falamos do sonho? Antes disso acontecer, Deus deu a palavra para José. Que José seria maior que o próprio pai. Em vida. O pai ainda vivo. Ou seja, quando o diabo queria mostrar a ele escravidão, depois pior, prisão, porque, ó Deus, aí também é demais, né? Aí é demais. Agora que estava melhorando, agora piora, tudo de novo, agora eu vou para a prisão. Peraí, Senhor. Não teve isso. Então, quando o diabo queria mostrar a ele prisão, ele se lembrava, o meu marido falou, que eu não sei como, de que maneira, mas que eu serei ainda maior do que o meu pai. Então eu não posso ser maior do que meu pai, se eu estiver preso, se eu for um escravo. Então eu sei que eu vou sair daqui. Então a palavra que nos sustenta, que nos alimenta, que nos fortalece. E quando Deus fala aqui conosco pessoalmente, Ele fala através da palavra. É uma palavra, um versículo às vezes que Deus, pá, pronto, um versículo, uma palavra, acabou. É da fraqueza para o vigor. Se eu não leio a palavra, Ele vai falar o que comigo? Como é que Ele vai falar? Então, se apegue à palavra. Lembra que nós mostramos aí o impacto que a leitura da Bíblia tem para aqueles que leem mais de 4 vezes por semana. Não decora, lê, enfim. Você tem ouvido. Se apegue a essa palavra. Se apegue a essa palavra. Nesse jejum de Daniel, se envolva mais com a palavra. Mergulha nisso. Se você está agora vivendo um deserto, um inferno, se você estava se curvando, então se levante. Se você não se casou com Deus, se case. Se você estava quebrando o seu casamento com Deus, seus votos, duvidando do caráter dele, renove, peça perdão, se entregue. Porque no dia 23 vai haver algo extraordinário. Dia 23. Se você tem, você vai ter um avivamento. Se tem o Espírito Santo. Se não tem, você vai ter, se você se entregar com todas as forças. Amém, pessoal? Eu quero orar por você que quer renovar seu casamento, fazer um casamento a partir de hoje. Você quer viver isso aqui com todas as tuas forças. Casamento com Deus. Não só ficar vindo corrente, como a gente queimou daqui a pouco, queimou agora há pouco o papel, o fogo, clamou, não. Deus. E está atento à voz do Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. Feche os seus olhos, por favor.